Você bem informado. 8h mais 21 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, com muita informação para o nosso ouvinte privilegiado, sempre acompanhando o nosso jornal. Para quem está assistindo aqui pelo Facebook, também pelo nosso YouTube, já está vendo aqui à minha esquerda aqui o sindicalista, o Luciano Antônio da Silva. Luciano, obrigado pela presença. Bom dia, Luciano. Bom dia, Doni. Eu que agradeço, né? Desejar aí um bom dia para os nossos ouvintes, principalmente aí a categoria da alimentação que deve estar aí nos ouvindo. Agradecer o convite de poder estar aqui na rádio falando um pouquinho do nosso sindicato, né, para todos. Obrigado aí, a gente vem aí de um processo eleitoral. Tá certo. O Joaquim Aristeu Boca também conosco aqui. Boca, obrigado pela presença, bom dia, hein? Obrigado a você, Doni, obrigado à Rádio Mensagem, né, e um bom dia aí para os ouvintes da Mensagem, né, e para os trabalhadores da alimentação. Nós aqui agradecemos. Bom, teve a eleição do Sindicato da Alimentação de São José dos Campos e região, e chapa única. Boca, você que é democrático, chapa única não é um problema? Olha, o Luciano, depende da forma que a gente enxerga, né? Por exemplo, quando tem uma chapa única que ela foi originada devido a um processo antidemocrático, ela pode ser um problema. Agora, a diferença do nosso sindicato que foi uma chapa única, onde nós abrimos o processo eleitoral do sindicato um mês antes, não me falha a memória. Cumpriu todos os trâmites. Cumprimos todos os trâmites, abrimos para todas as forças políticas que tem na categoria se manifestar e não teve a inscrição de uma segunda chapa. Nós avaliamos que foi devido a um trabalho que nós realizamos, um trabalho bastante vitorioso na nossa avaliação durante os 3 anos de mandato. Ô Luciano, deixa eu aproveitar, de lá para cá, graças a Deus, a Covid já está indo embora, está todo mundo já voltando ao trabalho de forma mais normal. O que mudou a atuação do sindicato de lá para cá, ou seja, a atuação do sindicato? Porque no período de 2020 vocês ficaram mais intensos na preocupação da saúde dos funcionários. E logicamente vocês cobraram da empresa algumas exigências de manter saúde. De lá para cá, o que é que mudou? Bom, Dori, na verdade, o sindicato, em todo esse processo de Covid, ele foi fundamental, inclusive para o próprio Ministério Público, que buscou a nossa ajuda e nesse período mais grave da pandemia, o sindicato de fato atuou como um órgão de fiscalização. É claro que nesse momento, embora tenha sido um momento difícil e triste, né, para o mundo inteiro, houve algum aprendizado. E é claro que o sindicato aproveitou isso para buscar fiscalizar melhor os procedimentos de saúde. Os procedimentos de saúde, as condições de trabalho, não somente na Covid, que agora começa a enfraquecer cada vez mais, mas também nas próprias condições de saúde dentro das empresas, porque durante o período da Covid não foi somente a doença que trouxe prejuízos para a categoria, né? Teve também o problema de que muitas empresas se aproveitaram dessa questão da Covid para poder fazer um enxugamento nas suas plantas de trabalho, né? Reduziu o número de trabalhadores, colocou trabalhadores em casa trabalhando muitas vezes em condições muito precárias, e isso é uma herança que nós temos que continuar combatendo, continuar fiscalizando a empresa, né, principalmente na questão de sobrecarga de trabalho. Porque com a redução de trabalhadores que foi feita durante a Covid, que muitos desses trabalhadores não foram repostos, nas empresas da região a gente detecta que falta gente. E isso recai na saúde do trabalhador, no número de acidentes. Então, o sindicato continua com a mesma função de continuar cobrando, fiscalizando e denunciando os problemas de saúde e segurança do trabalho dentro da empresa. Boca, em relação à questão que o Luciano falou hoje, chamado o home office, né? Muitas empresas aderiram e muitos funcionários não voltaram para o chão para a fábrica, porque algumas empresas entenderam que compensa mais ele trabalhar em casa, que dá para trabalhar em casa, do que na empresa. Como é que você vê toda essa situação? Então, Doni, como o Luciano colocou, né, nós tivemos no período da Covid, né, um trabalho bastante extenso, né, porque a maioria das empresas da nossa categoria tem muitos trabalhadores que
que eram do grupo de risco. Nós conseguimos, por exemplo, na Ambev, na Heineken, construir acordos que afastou esses trabalhadores, e mesmo assim nós ainda tivemos mortes, né? Na Ambev nós tivemos 4 mortes. Nós tivemos morte em outras empresas da categoria, né? Então, mesmo com todo esse trabalho, a gente teve... E as empresas aproveitou desse momento para abrir o home office. E muitos trabalhadores não voltaram, né, para casa, para a fábrica, continuaram trabalhando de casa. E esse processo do home office, ele é um processo assim que, além dele economicamente, ele ser vantajoso para a empresa, porque ela deixa de pagar a energia elétrica, ela deixa de pagar as redes sociais, ela não precisa estar pagando internet, a refeição a pessoa faz em casa, uniforme não precisa ter um uniforme. Mas tem que continuar oferecendo Então, o vale-refeição. Mas a maioria das empresas até tem uma política de cobrir um pouco desses prejuízos, né? Além da pressão que é grande. Por exemplo, tem empresa que controla o trabalho dos trabalhadores através de quantos cliques que ele dá no computador por dia. Eu tenho uma irmã que trabalha numa empresa, dessas empresas que tem de marketing, que na realidade a pressão é muito maior que trabalhar dentro da fábrica, né? Além disso, e algumas empresas cobrem, algumas não cobrem, né? Mas a pessoa acaba trabalhando mais que muitas vezes dentro da fábrica. Então os sindicatos estão repensando, porque essa já era uma política que as empresas queriam no passado. Só que não conseguiram, com a pandemia conseguiram avançar. Os sindicatos também estão discutindo nos seus acordos coletivos questões, por exemplo, que atrela, quer dizer, o pagamento da energia elétrica, o trabalhador ter uma poltrona decente para ele sentar, que senão a coluna dele fica tudo estourada em casa. Então tem toda uma política que nós estamos discutindo também em relação à questão do home office. Mas essa questão, Luciano e Boca, tem que ser colocada não só em acordo coletivo, mas tem que ser uma discussão nacional, né? Porque tem várias empresas também. Você trabalha em casa e aí você fica no teu banquinho lá e você se vira. Não pode? Tem que ser uma determinação não, de cima, não né? pode. Eu acho, por exemplo, Luciano, que essa discussão do home office, eu acho que é uma das questões que nós temos que provocar uma discussão do movimento sindical a nível nacional, né? Porque na realidade é isso, né? As condições que são dadas para os trabalhadores trabalhar de casa são muito piores que as condições que dá para trabalhar da fábrica, certo? Não, sem dúvida. Eu acho que é uma discussão que ela não passa apenas pelos sindicatos. Acho que tem que ter um envolvimento das federações, das confederações, das próprias centrais junto ao governo, porque são medidas que têm que ser colocadas através do governo, porque são situações nacionais que trazem um prejuízo para os trabalhadores muito grande, principalmente na questão do home office, porque por mais que a gente diga que existe um controle, existe uma obrigatoriedade, a gente sabe que tem muitas empresas no Brasil que mesmo com a lei, com a obrigatoriedade, elas não cumprem. Então é preciso que haja uma fiscalização. Nós aqui mesmo na nossa região, a gente detecta isso em várias empresas, que muitas vezes você tem um acordo coletivo, você tem uma convenção que estabelece regras, e às vezes, através de denúncia dos trabalhadores, você vai lá e percebe que não é cumprida essas regras. E aí você tem que entrar e atuar. Bom, a Chapa Única venceu então a eleição do Sindicato da Alimentação. E qual que é a proposta? O que muda para você agora? Desculpa, seu amigo lá, o Doni. Um abraço, Paulo Silva, né? Um abraço, Paulinho. Paulo Silva, meu mentor. Ele deve ter falado de mim. Então, olha só, a Chapa 1 é composta por companheiros da atual diretoria do sindicato e mais 6 companheiros novos que entraram. Teve uma renovação bastante grande, inclusive com uma mulher, que a gente não tinha mulher na chapa, hoje nós temos uma mulher lá na Ambev, né? Temos renovação em todas as fábricas, né? As 4 principais fábricas que nós temos dirigentes a Panko, a Mars Brasil, a Heineken, a J. Macedo e a Ambev. E os aposentados, no meu caso, que nós estamos lá. E a proposta nossa foi a manutenção de um sindicato de luta, né? O nosso sindicato no último período, nós fechamos acordos coletivos, todos eles com infração, tivemos até algum aumento real,
tivemos melhoria nas PLR do sindicato, tivemos vários processos na justiça, na Heineken, na J. Macedo, na Ambev, agora, já estava falando com você, nós estamos discutindo um processo aí que envolve 1.400 trabalhadores, inclusive tem uma audiência amanhã. Então o sindicato já era um sindicato que fortaleceu o seu departamento jurídico, fortaleceu as lutas. E o que nós propomos é manter esse trabalho, né? Além do trabalho sindical, também um trabalho político, né? O nosso sindicato não vacilou, por exemplo, nas eleições. Nós tivemos lado nas eleições, né? Nós fizemos campanha abertamente para o Lula, certo? Porque nós achávamos que não dava para continuar com o Bolsonaro retirar direito. Mas agora nós vamos cobrar. Né? Vamos cobrar. O sindicato nosso, nós não temos política de estimação, como a gente costuma dizer. O sindicato vai ser um sindicato que vai cobrar e muito também com relação às políticas mais gerais, como a gente acabou de falar aqui. Home office, a questão das NR, que o governo passado destruiu as NR, né? O que são as NR? São as normas regulamentadoras que regulamenta a questão da saúde e segurança do trabalhador dentro da fábrica, né? Que fiscaliza. O governo passado destruiu as NRs, certo? E é uma das questões que nós vamos brigar, né? Então, o sindicato tem todo um programa, né, que nós fizemos para a chapa, que cada companheiro assumiu, por exemplo, de estar levando esse programa para frente. Muito bem, nós estamos conversando com o Joaquim Aristeu Boca, aqui no nosso Jornal da Mensagem, e também com o Luciano Antônio, são diretores do Sindicato da Alimentação de São José dos Campos e região. Teve chapa única, então, portanto, aí renovação da chapa, e falando justamente sobre o trabalho que eles vão agora dar continuidade e até mesmo desenvolver. Até chegou uma pergunta aqui para o Luciano e para o Boca. Tem uma discussão muito forte no mundo e também chega no Brasil, a questão de redução dos dias de trabalho. 4 dias da semana. Algumas empresas já vão começar no final do ano agora, já implantar 4 dias de semana do trabalho. Vocês já têm um posicionamento sobre isso aí? Se melhora, se piora, ao invés de trabalhar 6 dias, 5 dias, trabalhar 4 dias por semana? Bom, Doni, eu acho o seguinte, o nosso sindicato, ele sempre defendeu a redução de jornada, até porque nós entendemos que, da forma que está hoje, primeiro, você tem uma preocupação com a geração de emprego para os jovens que estão chegando, você tem uma preocupação grave com o adoecimento dos trabalhadores dentro das linhas de produção. Agora, tem uma questão, a redução de jornada, ela é muito bem-vinda. O problema é querer reduzir salário, porque daí você tem um impacto muito grande. Então, nós defendemos a redução de jornada sem a redução de salário, com o objetivo de que se amplie, vai ampliar, obviamente, os empregos, né? É uma tendência, e nós precisamos gerar emprego para os jovens que estão chegando, mas a população brasileira, o trabalhador brasileiro, ele já é mal remunerado. Então não tem a menor condição de você querer discutir uma redução de jornada com base em redução de salário também. Então nós somos favoráveis sim, sempre defendemos a redução de jornada, porém sem que você reduza a questão salarial. E aí você, Boca, o que você pensa disso aí? Não, eu comungo aí com o Luciano, né? Na realidade nós sempre defendemos a redução de jornada, né? Agora, infelizmente, o que as empresas fazem muitas vezes é fazer essa redução de jornada embutindo aí a discussão do banco de hora, né? E é uma outra batalha que nós vamos dar, além nós não aceitamos a redução de salário, nós aceitamos também que eles coloquem a flexibilização de jornada de trabalho, que é o banco de hora, dentro das empresas para poder suprir essa história aí da diminuição de jornada. Então tem toda uma reforma sindical que tá se desenhando por aí, que nós do movimento sindical estamos nos posicionando, né? Porque a gente não vai também aceitar tudo que venha de cima para baixo. Nós queremos discutir, né? E nós estamos discutindo, né? Inclusive o debate que nós fizemos, um debate bastante amplo, com os companheiros novos que estão chegando, com os que já estão no sindicato, com relação à manutenção dos direitos trabalhistas. Nós, por exemplo, Donizete, nós temos uma política hoje de cobrar do governo federal, né, a revogação das 2 reformas que foram feitas que atacaram severamente os trabalhadores, que é a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista destruiu hoje as empresas da nossa categoria. Se você for na porta da Ambev, na porta da Heineken, na porta das empresas, você vai ver, 50% hoje são terceiros que entram.
Porque a reforma trabalhista permitiu com que as empresas terceirizassem. Apesar da gente ter um acordo coletivo, as empresas não respeitam. Muitas vezes, elas não respeitam o acordo coletivo da categoria. Por exemplo, o banco de hora, que até então o sindicato tinha que fazer uma assembleia para decidir, agora ela faz individualmente. Ela vai em cada trabalhador e pressiona o trabalhador para aceitar. E essa nova diretoria do sindicato que está assumindo, nós vamos para cima. Nós já deixamos claro para a direção da Ambev, que é uma das fábricas que fez isso, né? E para as demais, que nós vamos para cima e nós não vamos querer que eles façam o banco de hora da forma que fez. Só para você ter uma ideia, essa semana fechou lá o ano do banco de hora, a contabilização. Tem trabalhador que está perguntando até agora para onde foi as horas dele que ele tinha lá no banco, né? Diz que foi para as nuvens, não sei para onde foi aí. Então, tem toda uma discussão que nós temos que fazer, né? E o sindicato vai fazer, né? A questão da redução de jornada, a questão da revogação da reforma trabalhista, a questão da revogação da reforma da Previdência. O Carlos Matias está destacando aqui como é que fica o home office do motorista de ônibus, caixa de supermercado, frentista do posto de gasolina, coletor de lixo. Esses trabalhadores não ficam em casa. Ele faz uma referência aqui que nem todo mundo tem essa mesma situação em relação à questão do trabalhador. Uma outra pergunta que chega aqui para o Luciano e também para o Boca, se o sindicato da alimentação é favorável à volta da contribuição sindical. Não, vamos deixar claro aqui o seguinte, o Sindicato da Alimentação ele não é favorável à volta da contribuição sindical. Agora, nós somos totalmente favoráveis à liberdade sindical de se debater com a categoria de que forma e qual será a contribuição que o trabalhador vai fazer. Nós somos favoráveis que essa discussão seja feita diretamente com a categoria, através de assembleias, para que aqueles sindicatos que têm trabalho de base e que costumam frequentar as bases deles, possam discutir com a categoria isso daí. Nós não estamos defendendo aqui a volta do imposto sindical de forma alguma. Agora, nós queremos ter o direito de discutir com a categoria de que forma vai ser feita essa contribuição e qual vai ser o valor dessa contribuição através de assembleia com a categoria. E aí você, Boca? Não, então, eu acho que assim, primeiro a questão do home office. Né? Felizmente, né, qual o nome dele mesmo? O Matias. Matias, felizmente os motoristas de ônibus, pessoal, não tem. Você imaginou o motorista de ônibus dirigir de casa, né? Hoje em dia, a discussão que tem hoje é que daqui a alguns anos nós vamos ter aí o carro controlado pelo controle remoto, né? E cada vez que a modernização ela avança, são mais empregos que os trabalhadores perdem. Mas para eles, o horário seria interessante a redução, né, do motorista. A redução de jornada, lógico. Sem dúvida. Com certeza. As empresas de ônibus já dão uma camuflada nisso, né? A tal da dupla pegada, né? O cara trabalha cedo, né? E depois tem que voltar à tarde ou voltar no meio do dia nos horários de pico. E nós achamos que isso é uma aberração. Mas é lógico que seria muito melhor. Com relação ao desconto, nós, do Sindicato da Alimentação, nós sempre tivemos uma posição bastante clara com relação ao desconto do imposto sindical. Nós era contra antes de ter sido revogado, retirado. Né? Hoje se discute de dar mais liberdade para os sindicatos, porque infelizmente o que acontece hoje, você faz uma negociação coletiva, negocia para todos os trabalhadores, o sindicato tem gasto, chega na época do desconto da contribuição assistencial, a lei permite que os trabalhadores vão até o sindicato e façam a cartinha para não pagar. Ou seja, a história do chupim, né? Os trabalhadores que são sócios pagam o sindicato o ano inteiro, aqueles que não são sócios não pagam nada, têm os benefícios do trabalhador e ainda tem o direito de ir lá e fazer cartinha. Nós somos contra isso. Nós queremos, por exemplo, que tenha liberdade, sim, mas que a partir do momento que decide numa assembleia dos trabalhadores, uma assembleia democrática, acata. Né? Por exemplo, eu não votei no Bolsonaro na eleição passada, mas acatei o governo Bolsonaro até no final, certo? Então, por exemplo, aqueles que perderam numa assembleia ou participaram da assembleia não pode ir até o sindicato, no nosso entendimento, se opor a um desconto no qual o outro companheiro dele pagou o ano inteiro que foi sócio do sindicato e ele não paga nada e não possa e usufrui daquilo que os demais trabalhadores usufruem. Então, nós somos contra a criação do imposto sindical. Mas aí, Boca, nós temos mais liberdade. Mas aí, por exemplo, aí você não vai criar um clube, porque você, pelo que eu entendi, você faz o seguinte,
aquele que contribui com o sindicato vai ter todo o serviço do sindicato, correto? E aquele que não contribui não vai ter. Aí, por exemplo, não, muito pelo contrário, eu não defendo isso. Eu acho, por exemplo, que todos os trabalhadores têm que ser cobertos pela convenção do sindicato, tem que ter os mesmos direitos. O que eu digo é o seguinte, não dá para aqueles que nós discutimos todos os direitos, ele ir lá no sindicato fazer uma cartinha de oposição que ele não quer contribuir com o sindicato, enquanto o que é sócio contribui. Então, mas não é um direito dele? Aí, no caso, seria um direito dele não querer contribuir? Mas também seria um direito, por exemplo, dele abrir mão daquilo que o sindicato conquistou para ele. Então, é vice-versa. Se é um direito dele, é um direito meu também, certo? Porque eu tive advogado, eu tive funcionário do sindicato, tudo envolvido para que ele conseguisse ter aquele acordo coletivo. Então, se é um direito dele, ele teria que ter um direito também de abrir mão daquilo que foi conquistado, só que ele não abre. E nós não defendemos isso que ele abra. Nós queremos discutir, sim, certo? Que ter uma decisão de assembleia, democraticamente, as pessoas possam se posicionar nas assembleias, certo? Hoje, o nosso sindicato dá direito de oposição, mas o que nós queremos é democratizar melhor isso. Porque não é o trabalhador que faz. As empresas fazem pressão para o trabalhador, diz, libera o trabalhador na hora, porque a empresa não quer um sindicato forte. A empresa quer um sindicato fraco. E ela pressiona o trabalhador a ir até o sindicato para fazer a maldita da cartinha. Ô Boca, até para a gente fechar, hoje o sindicato recebe algum dinheiro público? Não, público não. O sindicato sobrevive com as mensalidades sindicais e com as contribuições dos trabalhadores. Com as contribuições dos trabalhadores. Os trabalhadores. Tá, então aí a proposta é que as pessoas que, no caso é o Luciano, vocês pudessem conversar com a categoria, aí, no caso aí a contribuição, vocês discutiriam com a categoria quem pudesse contribuir ou não. Exatamente. Na verdade, hoje, como você acabou de perguntar, nosso sindicato ele recebe dos sócios do sindicato e as contribuições daqueles trabalhadores que têm a consciência do trabalho prestado pelo sindicato e vão lá e mantêm a contribuição assistencial com base nas coisas, aqueles trabalhadores que não são associados. A proposta do sindicato, e é o que nós defendemos, é que o sindicato possa discutir diretamente com a categoria qual é o valor da contribuição, de que forma que essa contribuição vai ser aplicada, e a categoria decida através de assembleia, sem que você precise abrir prazo para a oposição, para que alguém vá lá e questione, diga, olha, eu não quero contribuir. Porque nós entendemos o seguinte, nós negociamos, ainda hoje, com direito de oposição, nós negociamos os acordos para todos os trabalhadores, inclusive aquele que opõe. Aquele que faz a oposição, ele continua tendo os mesmos direitos. Nós achamos que isso é correto, nós não queremos fragmentar a categoria. Nós queremos colocar para a categoria, conscientizar a categoria da importância de fortalecer essa ferramenta que é o sindicato. Por isso que nós defendemos que essa discussão seja feita nas portas das fábricas, com os trabalhadores, no momento em que você fecha um acordo, que você possa discutir com a categoria, olha, aqui está o serviço prestado, aqui nós queremos discutir com vocês agora uma contribuição, porque vocês sabem que essa ferramenta ela tem custo. Nós não vivemos num país, num mundo onde tudo é de graça. Nós vivemos num mundo capitalista. E o sindicato, dessa forma também, ele tem um departamento jurídico, ele tem um departamento administrativo, ele tem um custo para poder prestar serviço para a categoria. E tanto é para a categoria que é associada, como para a categoria que também não é associada. Porque vários trabalhadores que muitas vezes fazem a oposição ao sindicato, quando acabam sendo demitidos ou quando enfrentam uma situação difícil, eles vão até o sindicato pedir socorro. Porque essa é a única porta que se abre para ele. Porque a porta da fábrica já fechou. E as outras portas a gente sabe, a dificuldade que hoje está. Então é isso que nós queremos. Nós queremos ter a liberdade sindical de poder, dentro do trabalho de base, aquele sindicato que vai para a porta da fábrica, porque a gente entende que a contribuição sindical que tinha no passado, muitos sindicatos eram sindicatos de gaveta, ficavam sentados em cima do trono e não iam para as bases conversar e viver a realidade do trabalhador. Nós não queremos que isso volte. Nós queremos ter a liberdade de, com base no trabalho, nas portas das fábricas, a gente discuta diretamente com o trabalhador de que forma que vai se dar essa contribuição. Deixa eu aproveitar aqui, o Geraldo lá de Santa Branca está dizendo aqui em nome do Joaquim, do Boca aí, e também do Luciano, ele quer cumprimentar a diretoria do Sindicato de Alimentação. Ele diz aqui que o movimento sindical, de modo geral, está passando por um momento de redução de poder de barganha e da dificuldade de mobilização das categorias, o que, na opinião dele, dificulta a formação de chapas concorrentes. As causas que dessa desmotivação têm muito a ver com a redução dos direitos dos trabalhadores ocorrida nos últimos anos. Os trabalhadores precisam entender o sindicato
como uma ferramenta de trabalho. Está aqui o Geraldo Antônio. Geraldo, nosso amigo Geraldo. Até aproveitar essa questão de entender o sindicato como uma ferramenta de ajuda de caminho mesmo, não se quebra quando o sindicato toma um lado político, porque do outro lado tem trabalhadores que torcem por Palmeiras, Corinthians, Santos e assim sucessivamente, que contribuem com o sindicato. Aí o sindicato toma um lado. Isso não fragmenta a categoria? Olha, Doni, nós achamos que não. Assim, porque é lógico, o direito democrático das pessoas se manifestar, das pessoas ter o direito de ter o partido, o time de futebol que queira, ele é democrático. Agora, o sindicato é um órgão organizador dos trabalhadores e ele tem que discutir com os trabalhadores aquelas pessoas que estão prejudicando os seus direitos trabalhistas. No nosso entendimento, por exemplo, os governos que passaram aí, agora por último, tanto do Temer como do Bolsonaro, foram os dois governos que mais atacaram os direitos dos trabalhadores. Nós, enquanto sindicato, não poderíamos nos omitir de ter essa posição. E nós deixamos bem claro que, para nós, tanto o governo do Bolsonaro quanto o governo do Temer foram governos que atacaram os direitos. E nós não podemos, o sindicato que, como disse o Luciano, fica sentado lá em cima de uma cadeira, que não faz nada, só vai na porta de fábrica na época de receber as contribuições, é o sindicato também que omitiu durante todo esse período, não fez essa discussão. E nós vamos fazer, independente da gente saber que tem muitos setores dentro das nossas empresas, da nossa categoria, que são, tem outro pensamento político, mas nós achamos que nós temos que dar essa batalha, né? Mas eu queria, Dona, aproveitar, agradecer ao Geraldo. O Geraldo esteve com a gente, juntamente com a Ruda, com vários outros companheiros aqui, o Aías, companheirado do movimento, Denilson, o pessoal, esteve com a gente nos dias como mesário, foi 2 dias muito pesados da eleição, né? Agradecer também os sindicatos aí, os condutores, que foi linha de frente, os químicos, os metalúrgicos de Taubaté, o Sindicato da Construção Civil aqui de Jacareí, o Sindicato da Construção Civil de São José dos Campos, o Sindicato dos Papeleiros, o Sindicato dos Petroleiros, ou seja, a maioria dos sindicatos aqui da região nos apoiaram, mesmo sendo Chapa Única, esteve com a gente, e eu não poderia deixar esse espaço seu aqui sem agradecer essas entidades que nos deram apoio, tanto político como estruturalmente. Você sabe que mesmo sendo Chapa Única, o sindicato não pode financiar a eleição. A eleição são financiada pelos parceiros, pelos outros sindicatos, né? A feitura dos materiais, o carro de som nas portas das fábricas, as camisetas. Então a gente queria agradecer esses sindicatos que nos deram aí essa força, né? O Zé Carlos, pela CUT, o Davi, pela CSP com Lutas. Ou seja, aqui o importante da nossa categoria é que nós tivemos todas as centrais ali representadas. Na nossa posse estava a força sindical, representada pelos sindicatos da alimentação de São Paulo, né? Nós estávamos, os companheiros da CSP com Luta, representados pelos químicos, e os companheiros da CUT, representados pelo Zé Carlos, pelo RIPA, pelo pessoal do Sindicato dos Condutores e outros sindicatos presentes. Tá, ok. Obrigado pela presença, Boca. Obrigado. Até a próxima. Luciano, obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Donizete, e mais uma vez aqui eu quero mais uma vez agradecer aos trabalhadores da categoria da alimentação, a todas as entidades que nos apoiaram, inclusive as 2 federações, que nós temos 2 federações hoje em São Paulo, e as 2 federações estiveram presentes, inclusive, na nossa apuração, demonstrando apoio. Agradecer a todos aqueles que estiveram envolvidos, aos funcionários que também se dedicaram muito, à diretoria que se empenhou, porque alcançar o índice de votação que nós alcançamos na nossa eleição de chapa única. Chegou quanto? Nós atingimos mais de 70%. E quando você fala de chapa única, não é uma tarefa fácil fazer isso, porque o trabalhador, ele automaticamente ele coloca na sua mente de que, olha, é chapa única, eu não preciso votar. Mas isso foi possível por quê? Porque, inclusive, a diretoria se jogou nesse trabalho, os diretores que estão dentro da fábrica, de estar trabalhando com os associados, conscientizando eles da importância de comparecer nas urnas. Então, isso tudo foi um trabalho que foi em equipe, onde toda a diretoria, onde todo o corpo administrativo do sindicato se envolveu, junto com os nossos parceiros, com as entidades, e por isso a gente fica bastante feliz com esse resultado, que é a coroação
de 3 anos de trabalho voltado para a categoria e que eu falo sempre, nós vamos novamente agora, a partir do primeiro dia que começa o nosso mandato até o último, continuar trabalhando para que o nosso trabalho seja referendado pela categoria. A Jaqueline Dorico está parabenizando aí vocês. Ela diz que obrigado por se importar conosco. Ela é cozinheira de escola, está mandando um abraço. E o Valtinho de Souza também está agradecendo ao Sindicato da Alimentação, que o Sindicato da Alimentação sempre empresta aí uma sala para reuniões e organização dos conselhos usuários do Sistema Único de Saúde. Sempre colocamos à disposição, né? O Walter, nosso companheirão aí, Valdir Souza, né, sempre está reunindo lá para discutir agora a conferência de saúde da cidade, as reuniões do plano diretor, sobre o plano diretor foi feito lá no nosso sindicato, ou seja, o sindicato está aberto para as entidades democráticas, entidade de luta daqui da nossa região. E aproveitado, a nossa posse deve acontecer no começo do mês de agosto, já deixar aqui um convite, depois nós vamos estar te convidando, mas para ir lá também com a gente, juntamente Obrigado. Do pessoal do sindicato e os companheiros aqui que trabalham aqui na rádio. Obrigado, Joaquim. O Juliano do Marquês também está mandando um abraço para vocês, está dizendo aqui que vocês conseguiram esclarecer alguns pontos importantes sobre a questão sindical aí, o Juliano do Jardim Marquês. Vamos ao intervalo, Robinho, a gente volta já?